minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorace o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, estou muito abatido, livrar-me vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, ó, vem livrar minha alma e cantarei que me fizeste bem. Com a minha voz peregrino, estrangeiro, vou andando para o lar, nas montanhas e nos vales, és a luz a brilhar. Tempestades e desertos hei de enfrentar, mas confio nas palavras do fiel e bom coração. Sigo avante confiando, sem temer o que virá, pois um dia em
que dia glorioso, pelas portas vou entrar, pois contigo andarei pelas ruas do eterno lar. Sigo avante confiando, sem temer o que virá, pois um dia, em um instante, eu irei contigo estar. Eu irei contigo estar. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os passarinhos, não guardam comida na manhã, mas o nosso Pai Celestial está. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai no campo os lírios, não fazem roupa pra vestir, mas o nosso Pai Celestial está. Sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, e o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Boa noite, queridos. Mais uma vez, eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar adentrando a sua casa para dar continuidade a este culto nesse momento de reflexão da palavra de Deus.
Louvo a Deus por esta oportunidade que, como igreja, como corpo de Cristo, como família cristã, podemos estar abrindo a palavra de Deus com plena liberdade que o nosso país nos confere, para juntos estarmos refletindo na palavra de Deus. O desejo do meu coração e a minha oração continua sendo que o Senhor continue abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, suprindo cada uma das suas necessidades. Hoje, dando continuidade ao nosso tema anual, como viver uma vida que glorifique a Deus em meio ao sofrimento, eu gostaria de estar abrindo a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos 10 e 11. Estamos, assim, praticamente chegando no fim desta carta. O texto sagrado, na minha tradução, diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Hoje, então, como disse, eu queria continuar nosso tema anual. E semana passada falei sobre se quero viver uma vida que glorifique a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso saber contra quem estou lutando e como resistir, onde encontrar forças, quem me fortalece para realmente vencer esse inimigo. Falei sobre os 3 inimigos. Citei o mundo, como lá em 1 João 2, 15 a 17, João apresenta esse inimigo da seguinte forma, como os desejos da carne, os desejos dos olhos e o orgulho dos bens ou a soberba da vida. O segundo adversário, o inimigo, falamos que é a carne, como Paulo apresenta lá quando escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma batalha diária da carne contra o espírito e vice-versa. Essa luta diária contra o pecado que me quer afastado do projeto de Deus. E o terceiro, apresentado por Pedro como o diabo. E a orientação de Pedro é que cada cristão esteja atento e vigilante, pois ele anda, esse o adversário, o inimigo, anda em derredor com a ferocidade, a voracidade de um leão, procurando destruir aquele que ama e serve ao Senhor. Para tanto, segundo Pedro, é necessário que o Filho de Deus o resista firmado na fé, na suficiência da poderosa mão de Deus. Concluí, então, dizendo que as coisas estão realmente ficando difíceis, indo de mal a pior. Mas, se quero viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, preciso saber contra quem estou lutando e que eu posso obter a vitória em Deus através da ministração, do cuidado e do poder que Ele me confere em Cristo Jesus. Hoje, gostaria de estar pensando sobre se quero viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso entender todo o processo do chamado. Geralmente, muitas vezes eu tenho recebido pessoas para conversar e orar, e que no fim da conversa, na realidade, o que elas almejam não é uma mudança, não é um agir de Deus na sua vida, e sim na vida do seu marido, dos seus filhos, dos seus vizinhos, dos seus chefes. Nunca de si mesma, nunca ela está esperando ou projetando uma mudança na sua vida, e sim na vida de outrem.
Pedro está escrevendo aqui aos irmãos espalhados no Ponto, Ásia, Galácia, Capadócia e Bitínia, advertindo sobre a perseguição, sobre o sofrimento que estava assolando a igreja e qual devia ser a atitude deles em meio a esse sofrimento. Muita coisa iria mudar, Pedro está dizendo. E como já disse em outra reflexão, a mudança geralmente assusta quando eu me deparo, quando as pessoas se deparam com algo novo, surgem dúvidas, expectativas e até medo. Quantas pessoas diariamente perdem oportunidades tremendas diante do novo, por medo, por insegurança, já que estão acomodadas ao sistema velho a quem ela está vivendo, submetendo há tanto tempo. Papai dizia que quem para na caminhada jamais alcança os que tiveram a ousadia de continuar, que tiveram a ousadia de aceitar os novos desafios. E Heráclito já dizia, 500 anos antes de Cristo, que a única coisa permanente é a mudança. Isso é, o que nunca muda é que todas as coisas mudam todos os dias. Mas o tradicionalismo tem sido a maior barreira para as mudanças. Jesus encontrou no seu ministério terreno quantas barreiras, porque as pessoas não queriam sair daquele tradicionalismo, daquele modo de viver. Não queriam um novo, não queriam ouvir o que realmente Jesus queria, ou o que Jesus trazia de mensagem nova. Eu lembro que quando fui convidado a pastorear uma igreja, e é uma igreja que estava tendo muita dificuldade, decrescendo em vários aspectos, principalmente no número de membros. Então eu apresentei o trabalho que pretendia que a igreja realizasse, mostrando à igreja que era necessário começar a agir diferente. Então logo uma pessoa se levantou na reunião e disse: mas pastor, nós sempre fizemos assim. E eu disse: por isso que nós estamos assim. Precisamos mudar, precisamos fazer algo diferente. Não mudar a mensagem do Evangelho, mas a nossa postura diante da situação, da comunidade que estamos vivendo. O texto sagrado diz, em primeiro lugar, eu queria estar pensando que nós precisamos entender quem me chamou, quem nos chamou. Diz o versículo: e o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Quem me chamou? Quem te chamou? Pedro está dizendo, o Deus de toda graça. Durante sua jornada terrena, Jesus chamou alguns homens para andarem com ele, e para também que fossem enviados a pregar. Isso está lá em Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15. Não pelo que eles eram. Jesus não estava os chamando pelo que eles eram, mas pelo que eles seriam. Jesus primeiro os chamou para que estivessem com ele, para que aprendessem dele, para depois então os enviar. Em Lucas capítulo 9, dos versos 51 a 56, lemos que os dois irmãos, João e Tiago, que eram chamados de filhos do trovão, quando chegaram em Samaria e compartilharam a palavra de Deus lá, e eles não foram aceitos, foram rejeitados, eles falaram para Jesus, sugeriram a Jesus que orassem e que do céu viesse fogo para consumir os samaritanos que não os receberam. Esse era o espírito de João e Tiago. Mas como é impressionante que tempos depois de terem suas vidas transformadas, vemos Jesus chamando João de discípulo do amor. Ele não era assim desde o princípio. Deus não tem me chamado, não tem te chamado pelo que você é, mas porque Ele sabe
como eu tenho dito em algumas circunstâncias, Deus não está chamando você porque você é o melhor, mas porque você é a pessoa certa. Ele não se enganou em te chamar. Agora, o texto diz: quem me chamou? Quem me chamou? O Deus de toda glória. O Deus criador de todas as coisas, o Deus eterno, o Deus de toda graça, aquele que me ama, que te ama a ponto de enviar seu próprio filho para morrer pelo seu pecado. Esse mesmo Deus dispensa o favor que eu não mereci, isso é graça, e esse Deus de toda graça é que tem me chamado, que tem te chamado. Esse Deus é o autor e a fonte da graça suficiente para toda e qualquer necessidade que eu tenha, que você tenha. Agora, o texto diz: e o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou. Como ele me chamou? Através de visão? Através de sonho? De revelação? De profecias? De anjos? Não! Ele diz que em Cristo vos chamou. Ele me chamou através de seu Filho, Jesus, e pelo convencimento do Espírito Santo. Como Paulo declara lá em Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O homem, o ser humano, só pode se apropriar dessa graça de Deus através de Jesus. Ele é o despenseiro desta graça. É Ele quem derrama sobre a minha vida, sobre a tua vida, esse favor imerecido, essa graça. Mas também o texto diz: e o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Para quê? Para que o Senhor me chamou? Para que o Senhor te chamou? Diz o texto sagrado: à sua eterna glória. Para ser participante da sua eterna glória. Não uma glória efêmera, fugaz, passageira, mas desta glória eterna, por ser Deus eterno. Para fazer parte da sua eterna natureza. Em 2 Pedro, na segunda carta que Pedro escreve, no capítulo 1, versículo 4, ele diz: pelas quais nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Deus me chamou à sua eterna glória, a participar da sua eterna natureza, mas também do seu eterno lar. Como Jesus, no último dia da ceia, ali no capítulo 14, versículos de 1 a 3, ele diz: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor tem me chamado, o Senhor tem te chamado para a sua eterna glória, para compartilharmos da sua eterna e divina natureza, para participarmos do seu eterno lar. Muitos, infelizmente, têm começado e parado. Por quê? Porque não entenderam a mensagem. Muitos quiseram viver a vida cristã por suas forças, por seu conhecimento, por seus esforços. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo.
Um dia Jesus Cristo, junto com os judeus, eles perguntaram o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. E Jesus respondeu: a obra singular, a obra de Deus é esta, que creias naquele a quem ele enviou. A vida cristã só pode ser vivida por Cristo. E se ele me chamou, se ele te chamou, ele mesmo vai completar a obra, como disse Paulo aos Filipenses no capítulo 1, versículo 6. E estou certo disso, disse Paulo. Eu estou certo, eu tenho plena convicção disso, que aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É o Senhor quem me chamou, que vai desenvolver esta obra que ele mesmo começou. E o Senhor nunca deixa uma obra inacabada. Tenha certeza disso, que se o Senhor te chamou, é porque ele tem uma obra para realizar em sua vida e através da sua vida, e essa obra não vai ficar inacabada, ela não é um elefante branco, a sua vida é um projeto que Deus tem iniciado e vai continuar realizando até o dia de Cristo Jesus. Creia nisso. Agora, Pedro vai nos dizer como ele realiza essa obra. O texto diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, ele mesmo vos haverá de reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Como o Senhor realiza essa obra na minha vida, na sua vida? Diz o texto sagrado que ele mesmo, é o Senhor mesmo quem há de reabilitar, isto é, aperfeiçoar, restaurar. O que Deus está dizendo através de Pedro é que Deus está tornando a minha vida, a tua vida adequada, completa, perfeita para Ele. Cada dia Ele está aperfeiçoando. É Ele mesmo que opera essa obra de transformação. Não é a igreja que transforma. É muito bom estarmos na comunhão com a igreja, participarmos dos projetos da igreja, participarmos da vida comum da igreja, servirmos a Deus através do meu dom, meu talento, através da igreja, mas não é a igreja que transforma a minha vida. Aqui na terra, a igreja local é formada por pecadores remidos. Homens e mulheres de Deus que foram remidos, mas continuam pecadores. Aqui no mundo, nesta terra, não existe igreja perfeita, mas sim igrejas formadas por crentes sinceros, buscando a perfeição e serem aperfeiçoados em Cristo. Quantos membros têm mudado de igreja no afã de encontrar a igreja perfeita, mas, se forem sinceros, vão chegar a essa conclusão, que a igreja é formada por pessoas imperfeitas. Então, aqui neste mundo, jamais vão encontrar uma igreja perfeita. É o Senhor que reabilita. É o Senhor quem me aperfeiçoa, te aperfeiçoa. É o Senhor que restaura a minha vida, que restaura a sua vida. Em segundo lugar, ele diz: ele haverá de reabilitar e confirmar, isto é, tornar a minha vida estável, firmada. É Cristo e em Cristo que a minha vida e a tua vida se estabiliza, se torna estável, equilibrada, firme, segura. Como disse Davi no Salmo 23, versículo 4, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. É muito interessante isso, a segurança que Davi tinha da presença de Deus, confirmando
dando firmeza, segurança, a ponto dele dizer não somente que o Senhor era o pastor, que levava águas tranquilas, mas que ele tinha plena convicção, plena segurança que mesmo que estivesse andando pelo vale da sombra da morte, ele não precisava temer, porque o Senhor estava ali com ele, dando segurança, firmando a sua vara e o seu cajado, que davam tranquilidade, segurança para ele. Mas ele diz também, reabilitar, confirmar, fortalecer. É o Senhor quem fortifica, me torna forte. A ideia aqui é que Cristo é que me reveste, é que te reveste de força para resistir ao diabo e toda forma de sofrimento que eu e você possamos estar sendo submetidos agora. Como Paulo declara em 2 Coríntios, capítulo 12, 9 e 10, ele diz, o poder de Deus se aperfeiçoa em minha fraqueza. Quando sou fraco é que sou forte. Por quê? Porque a sua graça me basta, porque a graça de Deus, a presença graciosa de Deus na minha vida é suficiente. Mas Pedro diz, reabilitar, confirmar, fortalecer e alicerçar. Pedro está dizendo, Cristo não somente é o alicerce, é o fundamento da igreja, como também ele é o alicerce e o fundamento da minha vida espiritual. É ele quem dá estrutura firme para que eu e você possamos resistir. Mas resistir o quê? Ele diz, e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco. Pedro está dizendo, é ele quem me dá toda a fortaleza, aperfeiçoamento, firmeza, força, alicerce para resistir o sofrimento passageiro, o sofrimento que eu estou tendo nesse tempo. Que ele diz, comparado com a alegria eterna de conviver com aquele que te chamou à sua eterna glória, é extremamente passageiro, como Paulo disse aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Considero que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Paulo está compartilhando com aquela igreja de Roma, falando que nada pode nos separar do amor de Deus. Não há sofrimento, não há qualquer coisa que possa me separar deste amor. E mesmo o sofrimento que eu possa estar passando, que você possa estar passando, circunstancial, ele não pode se comparar com a glória que será revelada na minha vida, na sua vida. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Eu gostaria de estar concluindo pensando sobre você está pronto para lançar fora o que ficou para trás, como pregamos há 3 domingos atrás, lançar fora o que está realmente minando as tuas forças, desestruturando, te levando para mais longe daquilo que o Senhor quer para a sua vida. Quando Deus me chamou, quando Deus te chamou, não foi pelo que você é ou você era, mas pelo que eu seria, pelo que você seria quando derramasse a sua vida em suas poderosas mãos.
tens experimentado mudança e o moldar de Cristo cada dia em tua vida, reabilitando, confirmando, fortalecendo e alicerçando. Pedro está dizendo que as coisas estão ficando difíceis, indo de mal a pior. Mas se quero viver uma vida que glorifica a Deus em meio ao sofrimento, eu preciso saber quem me chamou e por que Ele me chamou. Assim sendo, a Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos dás de estar expondo a tua palavra. Que realmente cada servo teu, cada vida que está participando deste culto, desta reflexão, possa realmente, depois de ser confrontado, desafiado, possa estar te glorificando por essa esperança viva, por esse chamado à tua glória eterna, por um Deus que é amoroso, gracioso e eterno. Ó Pai, visita, Pai, cada vida, cada família, que o teu poder esteja se manifestando e fortalecendo, confirmando, reabilitando cada vida, para que, transformados, cada dia sendo moldados e mudados pelo teu amor e graça, possamos estar experimentando, que cada um possa estar experimentando uma vida cristã autêntica, uma vida cristã abundante, como o nosso Senhor Jesus Cristo veio para que a tivéssemos. E que o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois fiel é o que nos chama, o qual também nos fará. Amém. Que Deus te abençoe e que tenhas uma excelente semana, dirigidos tão somente pelo poder, pela direção da palavra de Deus, na orientação do seu Espírito. Que Deus te abençoe. Até uma outra oportunidade. Aos teus pés, Senhor Jesus meu, tudo é mais claro. Eu enxergo o que posso ser. Nunca fugirei do que eu vi. Tudo que eu mais quero, como criança eu me entrego a ti. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer a um fundo abismo, lá estarás. Antes desse mundo existir, tu já me conhecias. Te louvarei, pois me fizeste assim. Mais numerosos que a areia do mar,
pra mim. São tantos que eu não posso nem contar. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo do abismo, lá estarás, lá estarás. Desce lá dentro do meu coração algum caminho mau. A tua cruz é o meu perdão. Pra onde de ti fugirei? Tu sondas o meu coração. Se as mais altas montanhas escalar, se descer ao fundo abismo,